Bom dia, queridos amados irmãos, mais um dia, quarta-feira, dia 5 de maio, o tema de hoje é o remanescente. Estamos na lição de número 6 dessa semana, a descendência de Abraão. Estamos estudando aqui a nossa lição de escola sabatina, segundo trimestre, a promessa, a aliança eterna de Deus. O verso para memorizar, que eu falei para vocês que iria passar aqui durante toda a semana, encontra-se lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, que diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos esse privilégio de receber esse convite especial de Deus. Saímos das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz, que é estar próximo de Deus, desfrutar do seu caráter de amor. Queridos, nós vimos na lição de ontem, na lição de terça-feira, a inconstância espiritual do povo de Israel referente ao ciclo de apostasia, que de maneira reincidente eles caíam. Mesmo que esse ciclo se repetisse ao longo da história israelita, Deus sempre teve um remanescente. O que é um remanescente? Um restante de pessoas que permanecia fiel a ele. Lá em Sofonias, capítulo 3, verso 12 e 13, veja o que está escrito a respeito desse assunto. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, e eles confiarão no nome do Senhor. Quem é esse povo? O restante de Israel, ou o remanescente de Israel. Não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Veja que esse povo é um povo diferenciado, é uma minoria que está sempre pronto a obedecer a Deus. Olha as características aqui: na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados. Quem é que vai apacentar esse povo? O nosso Senhor Jesus. Remanescente é uma minoria, queridos, que decide ser fiel a Deus por convicção, mediante a estudos bíblicos e intensa consagração, e que não segue a maioria que se destaca pela falta de conhecimento da vontade de Deus e se afasta das verdades bíblicas vigentes. Um vai pela cabeça do outro, o que é conivente para si mesmo. A grande maioria, até hoje, isso acontece. Deus, ao longo da história, sempre manteve um povo remanescente, uma minoria. Mesmo que o antigo Israel vinha ser deteriorado e repetisse aquele ciclo de apostasia que nós vimos aqui, dividido em 5 etapas, o povo remanescente fiel era importante para manter as verdades de Deus e ensinar a maioria sobre a vontade de Deus em relação à sua palavra. O propósito de Deus em criar e preservar um remanescente fiel era o mesmo que tinha sido para toda a nação de Israel: usá-lo como um instrumento divinamente designado para declarar entre as nações a sua glória. Dessa maneira, outros uniriam aos fiéis para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Portanto, por mais grave que a situação tivesse se tornado, Deus sempre teve alguns fiéis que, apesar da apostasia, nas fileiras do povo escolhido de Deus, preservaram seu chamado e eleição. Veja o que Jesus diz a respeito desse povo fiel, desse povo remanescente, lá em João, capítulo 10, verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha as características desse povo fiel, desse povo remanescente. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, veja que maravilhoso é essa declaração, veja que maravilhosa é essa declaração do nosso Senhor Jesus.
Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem de fato é seu e quem de fato não é. Não cabe a nós julgar quem é e quem não é de Deus. O que Jesus nos ortogou a fazer é pregar sua palavra de amor. O caráter de amor de Deus não obriga ninguém a servi-lo e a amá-lo. Mas nós devemos pregar o evangelho para que as pessoas decidam por si mesmas se elas aceitam o sacrifício que Jesus fez por ela na cruz ou não. Todavia, o Senhor conhece cada coração. Não compete a nós julgar a sinceridade de ninguém. Compete a nós apenas amar todas as pessoas. Seja você também um crente que ama. Sabe qual que é uma característica do remanescente fiel? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, que diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vejam aqui, queridos, que lá em Apocalipse 14 fala dos fins dos tempos. E nos fins dos tempos haverá também um remanescente fiel, ou seja, uma minoria que será fiel a Deus, quando muitos estarão ali sendo perseguidos, né, pelo anticristo, pela besta. E esse povo irá se distinguir dos outros por dois fatores aqui importantes. Aqui estão os que guardam os mandamentos. Que mandamentos são esses, irmão Fábio? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Você vai ver lá em Êxodo capítulo 20 quais são os 10 mandamentos. Leia a Bíblia que você vai descobrir quais são esses 10 mandamentos. Né? E qual é a outra característica desse povo? Eles têm a fé em Jesus. Esse texto nos ensina que pouco antes de Jesus voltar haverá um remanescente, ou um restante de pessoas que irá ter posição equilibrada sobre a doutrina da justificação pela fé e a importância de obedecer à lei de Deus, como resultado de uma fé atuante e de santificação que está sendo efetuada pelo Espírito Santo na vida de cada crente. Santificação esta, que segundo Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, tenha hoje um dia abençoado, um dia maravilhoso na presença de Deus. Permita que o caráter de Jesus reflita em sua vida e que as pessoas possam ver em você, de fato, um filho de Deus, de fato, um remanescente fiel. O remanescente fiel, ele obedece os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. Você pode conferir esse texto, que eu vou pôr aí na tela para você. Queridos, permita-se então que o Espírito Santo atue e trabalhe na sua vida, para que o seu dia venha a ser um dia próspero, abençoado, e que as pessoas que convivem com você tenham o prazer de estar ao seu lado, porque você é uma pessoa que transmite paz, que transmite amor, não fala mal de ninguém, sempre está disponível a ajudar as pessoas, não pensa mal, não tem pensamentos maliciosos, que você seja de fato um remanescente fiel, uma ovelha do bom pastor, nosso Senhor Jesus. Fique com Deus, um abraço, muito obrigado e tchau!